Provérbios capítulo 10, versículos 14 a 27. Provérbios capítulo de número 10, do versículo 14 ao 27. Nós vamos ler esse texto, Provérbios capítulo 10, do versículo 14 ao 27. A palavra de Deus aqui nesse texto diz assim: os sábios entesouram o conhecimento, mas a boca do nécio é uma ruína iminente. Os bens do rico são a sua cidade forte. A pobreza dos pobres é a sua ruína. A obra do justo conduz à vida e ao arrependimento, e o rendimento do perverso ao pecado. O caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas o que o abandona à repreensão anda errado. O que retém o ódio é de lábios falsos, e o que difama é insensato. No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Prata escolhida é a língua do justo, mas o coração dos perversos vale muito pouco. Os lábios do justo apacentam a muitos, mas por falta de senso morrem os tolos. A bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não traz desgosto. Para o insensato, praticar a maldade é divertimento. Para o homem inteligente, o ser sábio. Aquilo que teme o perverso, isso lhe sobrevém. Mas o anelo dos justos, Deus o cumpre. Como passa a tempestade, assim desaparece o perverso. Mas o justo tem perpétuo fundamento. Como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. O temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos dos perversos serão abreviados. Amém. Vamos orar, feche seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer porque a tua palavra tem chegado ao nosso coração a cada semana. E nós oramos para que nessa noite, ó Deus, o Senhor possa ministrar ao nosso coração e mente o entendimento da tua vontade. Nós oramos abençoando a tua congregação e repreendemos, ó Deus, todo o ataque do diabo que tenta roubar essa palavra, impedir, ó Deus, que o nosso coração retenha as escrituras sagradas. Que haja do Senhor o teu favor, a tua bênção sobre as nossas vidas nesta hora, enquanto recebemos a ministração da tua palavra, em nome de Jesus, amém. Nessa noite eu quero pensar um pouco com vocês, e o tema da minha palavra é o melhor investimento. Eu sei que as pessoas gostam de mexer com investimento. Tem pessoas que são mais aplicadas a isso. Tem gente que fica aí investindo em criptomoedas, tem pessoas que investem na bolsa de valores, tem pessoas que também fazem investimento pensando a longo prazo na sua aposentadoria. Elas então começam a criar aí um colchão de reserva econômica que nós chamamos de previdência privada, para que quando ela chegar lá na sua velhice, ela ao aposentar-se não dependa apenas do INSS. Então são investimentos que a pessoa vai planejando, fazendo com a intenção de ter uma condição de vida melhor. Olha, irmãos, isso é um investimento bom, é um investimento inteligente e que você pode realmente realizar e deve fazer. Mas qual seria o melhor investimento? Há um investimento que é melhor do que esses, que são os investimentos financeiros. E esse texto de Provérbios está tratando sobre alguns investimentos que você e eu precisamos fazer na nossa vida, porque eles não têm uma duração apenas para essa existência. Esses investimentos, eles, quando nós os fazemos, eles apontam para a eternidade e para uma vida eterna. Veja que esse texto de Provérbios começa dizendo no verso 14, que o conhecimento é melhor do que o ouro. Olha, experimente, se você tiver muito sobrando, né? Se você tiver muito ouro sobrando, experimente colocar aí uma barrinha de ouro na mão de uma pessoa e um livro, e pergunte para ela qual que ela vai escolher.
eu tenho certeza que 99% das pessoas vão escolher logo a barrinha de ouro. Mas a Bíblia está dizendo aqui no verso 14 que o conhecimento é melhor do que o ouro. Por quê? Porque os ladrões podem roubar os nossos tesouros, as traças podem corroer aquelas relíquias que nós tanto gostamos e admiramos, mas o conhecimento, ele é uma riqueza que ninguém pode nos tirar. A Bíblia diz que o conhecimento é a melhor poupança que alguém pode fazer ao longo da sua história e da sua vida. É o investimento mais lucrativo que existe, é o conhecimento. Quando você tem o conhecimento, você tem algo que vale mais do que o ouro. Mas a Bíblia não está tratando do conhecimento secular. A palavra de Deus não está falando aqui do conhecimento técnico, científico. Ele está apontando para um conhecimento que vai além desse, que é tão importante, que é o conhecimento secular. Mas a Bíblia está tratando de um conhecimento superior. A Bíblia está dizendo que quando você e eu conhecemos a palavra de Deus, o conhecer esta palavra, ter essa sabedoria, ter esse conhecimento, vale mais do que o ouro. Agora, entesourar o conhecimento, isso é um processo longo, isso é um processo que demanda tempo. Alguém um dia perguntou a um grande missionário chamado George Miller: por que você alcança tantos milagres na sua vida ministerial e pastoral? Por que que a gente vê as suas orações sendo respondidas e milagres acontecendo na sua caminhada ao longo dos anos? Alguém perguntou ele, e George Miller disse o seguinte: tudo isso é fruto do meu conhecimento e do meu relacionamento com Deus. Eu já li a minha velha Bíblia 100 vezes, ela todinha, 100 vezes de joelhos. Esse homem, ao longo da sua vida, adquiriu um conhecimento que vale mais do que ouro. Agora você tem que entender que entesourar conhecimento, para que isso aconteça, você vai ter que ter dedicação, você vai ter que ter esforço, você vai ter que ter muito trabalho, porque à medida que você quer crescer no conhecimento da palavra de Deus, para que a sua vida seja uma vida feliz, equilibrada, realizada em todas as direções, isso vai demandar de você esforço, empenho e dedicação. Nem mesmo quando as pessoas estão na vida secular, elas conseguem adquirir conhecimento com facilidade. Pergunte aí aos engenheiros. Os engenheiros sabem que aquilo que é terrível na engenharia, né, Felipe? É o cálculo. O cálculo 2 é um terror para os engenheiros. Quem está aí na área da advocacia tem o tal de Vademecum, é isso mesmo? Vademecum, é isso? Aquele troço calhamaço de um livro deste tamanho, cheio de leis, e o camarada tem que se virar para poder aprender aquilo. Isso é o conhecimento secular. A pessoa tem que ter esforço, ela tem que ter dedicação para ela poder ser um profissional de boa qualidade. Agora, a Bíblia está dizendo que o conhecimento é melhor do que o ouro, porque a palavra de Deus é mais preciosa do que o ouro. A palavra de Deus é mais valiosa para a minha e para a sua vida do que qualquer rendimento econômico. Agora, os preguiçosos, esse tipo de gente tem dificuldade de fazer investimento no conhecimento. Quem é preguiçoso não gosta de estudar. Quem é preguiçoso não gosta de investir tempo na sua formação secular para poder crescer do ponto de vista profissional. Agora imagina a preguiça que tem tomado conta do coração de muita gente dentro da própria igreja, no meio do povo de Deus, que fica sem conhecer as Escrituras Sagradas, sem conhecer a Bíblia, sem saber de toda a realidade da Bíblia. Ela fica sem conhecer a vontade de Deus, e então ela sai num prejuízo enorme. Veja, qual o conhecimento que Provérbios está dizendo que você e eu precisamos aprender aqui nesse texto? Ele aponta várias coisas, mas eu selecionei só algumas nessa noite, para que nós pudéssemos estar meditando nela. Ver segurança na minha e na sua vida. O verso 15 ele diz assim: os bens do rico são a sua cidade forte.
Veja o que ele está dizendo. Ele está dizendo que tem muitas pessoas que usam o seu conhecimento para ganhar dinheiro, e quando ganha dinheiro, a pessoa se sente segura, a pessoa se sente estável. Ele não é contra você ganhar dinheiro, mas ele está dizendo aqui que muitas pessoas põem nos recursos que têm, nos bens que possuem, a sua segurança. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você: o dinheiro, ele não pode te livrar dos maiores perigos da vida, e ele nem consegue dar a você as coisas mais importantes da sua existência. O dinheiro, ele pode te dar uma casa, mas ele não pode te dar um lar. O dinheiro pode te dar bajuladores, mas o dinheiro não vai te dar amigos de verdade. O dinheiro pode te trazer favores sexuais, porque tem muita gente que paga prostitutas para a vida sexual, mas o dinheiro não vai te trazer o amor. O dinheiro pode te dar uma cama confortável, mas o dinheiro não vai te dar o sono tranquilo. O dinheiro, ele pode te colocar uma mesa farta, abundante, cheia de opções, mas o dinheiro não vai te dar um apetite. O dinheiro, ele pode te dar remédios, mas ele não compra a saúde para você. O dinheiro, ele pode dar a você um lindo funeral, mas ele não vai te dar a vida eterna. Provérbios está dizendo aqui que muitas pessoas consideram os seus bens, a sua riqueza, como um refúgio seguro, mas quando a tempestade chega, quando a crise bate, quando a falta de confiança chega, quando a doença se instala, olha, ele diz aqui para mim e para você que o dinheiro do rico não serve, porque quando chega a crise, quando chega a doença, tanto o rico como o pobre perecem, tanto o velho como o novo morrem, tanto o doutor como aquele que é iletrado também perece. O único refúgio verdadeiro, ele diz, é Deus. A única rocha dos séculos que jamais será abalada é Cristo. Nele e só nele, você e eu estamos seguros agora e eternamente. Então ele está dizendo, se existe um conhecimento que você precisa ter para que a sua vida funcione, para que o seu casamento vá bem, para que você seja uma pessoa estável e feliz na vida, ele diz, conheça Jesus, ande com Jesus, viva com Jesus. Essa é a sua maior segurança, conhecer e viver e andar com Cristo. Mas esse conhecimento de viver e andar com Cristo tem sido desprezado por muitas pessoas, inclusive alguns que estão aqui. Muita gente está aqui na igreja, vem à igreja, não só aqui, mas em todo lugar do Brasil. Elas vêm à igreja, mas elas fazem isso apenas por um protocolo religioso. Elas não estão mesmo interessadas em conhecer esse Cristo que liberta, esse Cristo que salva, esse Cristo que é um conhecimento que é mais precioso, mais valioso do que o ouro. Quando você e eu adquirimos o conhecimento da palavra de Deus, Provérbios está dizendo então que teremos uma segurança estável, porque esse relacionamento com Cristo, ladrão não rouba, traça não corrói. Esse relacionamento que nós temos com Cristo nos garante vida eterna com Deus. Esse é o primeiro conhecimento que nós temos que ter. Em segundo lugar, Provérbios diz que outro conhecimento que nós precisamos possuir na vida é que a obediência, ela tem uma linda recompensa. Veja o que ele diz no verso 17. Ele diz aí o seguinte: o caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas o que abandona a repreensão anda errado. Preste atenção, há muitos caminhos que são espaçosos, largos e sem nenhum muro na nossa vida e na nossa existência, mas quase sempre esses caminhos que são largos, espaçosos e sem nenhum tipo de bloqueio, sem nenhum tipo de muro, quase sempre esses caminhos que são sempre atrativos aos olhos da pessoa e que não tem quase nunca obstáculo nenhum, quase sempre esses caminhos vão desembocar em escravidão e morte. É por isso que Provérbios 14:12, ele diz assim: há caminhos que parecem, há caminhos que ao homem parece direito, mas ao cabo dos seus dias, ou no final do seu término, são caminhos de morte.
Provérbios está dizendo aqui para mim e para você, querido, que o caminho para a vida é de quem guarda o ensino. O caminho para a vida é daquela pessoa que procura ter conhecimento do ensino da palavra de Deus. A obediência à palavra de Cristo livra os nossos pés da queda e livra a nossa alma do inferno. Tapar os ouvidos, fechar os ouvidos para as orientações da palavra de Deus, para as correções da palavra de Deus, é colocar o seu pé no caminho do erro, é colocar os seus pés no caminho da ruína, é marchar para o abismo, é chegar ao destino ingrato no final da sua vida, a uma condenação eterna, porque a palavra de Deus está dizendo aqui que a obediência é algo inegociável na presença de Deus. Inclusive o profeta Samuel disse que obedecer é melhor do que sacrificar. E é por isso que a vida de muita gente não funciona. Muita gente vai à igreja ou vem à igreja e você observa que essas pessoas têm resistência em obedecer a palavra de Deus. Chega num momento em que nós vamos dar oferta e dízimo, por exemplo, a pessoa tem dificuldade em fazer isso, porque, mas ela diz, não pastor, ora por mim aí, porque a minha vida financeira está meio bagunçada, eu estou vivendo um certo aperto. Olha irmãos, eu posso orar por você, jejuar por você, derramar 10 litros de óleo sobre a sua cabeça, nada disso vai resolver para você, porque a Bíblia diz que as pessoas que roubam de Deus não prosperam. Lá em Malaquias diz que o ladrão, ele não vai ser repreendido, porque a única coisa que repreende o devorador é a obediência à palavra de Deus. Esse é um aspecto na vida de muita gente que eles negam, que eles abandonam. Quando a gente olha para a vida sentimental, eu já falei aqui, quanta gente desobedece a Deus na vida sentimental, contrai um relacionamento, vai namorar, casa com um camarada que não é crente, casa com uma menina que não é crente, que não conhece a palavra de Deus, desobedece a palavra de Deus. A Bíblia diz que luz e trevas não podem se misturar, mas a pessoa insiste, aí casa com um cara que não é crente, se junta a uma menina que não é crente, e depois o casamento acaba, e a pessoa diz, eu não sei por que Deus deixou isso. Não, Deus não tem nada a ver com isso, você que escolheu mal. E se há uma coisa que Deus nunca aceitou no Antigo Testamento, e no meu entendimento não mudou no Novo, é esse relacionamento misto. Deus disse a Israel, quando ele estava entrando na terra prometida, que eles jamais deveriam entregar os seus filhos para casar com as filhas dos cananeus, e nem deveriam entregar as suas filhas para casar com nenhum ímpio daquela terra que eles estavam entrando para possuí-la. Então, o que acontece em Israel? Israel desobedece esse princípio, esse valor, esses elementos da palavra de Deus, e a Bíblia diz que por desobedecer a palavra de Deus, aquelas mulheres cananeias que casaram com os judeus, com os israelitas, começaram a ensinar os seus filhos a adorar a Baal, a adorar outros deuses da terra, e isso despertou a ira de Deus, e a Bíblia nos diz qual foi a consequência. A consequência foi que Israel foi dissipado do mapa. A consequência foi que Israel ficou 1900 anos espalhado pelo mundo, e só em 1948, como disse ontem aqui o pastor, é que Israel voltou a ser nação, depois de 1900 anos. Você acha que isso é pouco? Mas hoje, onde está a obediência do povo de Deus a esses valores? A gente observa cada dia as pessoas tomando decisões erradas na vida sentimental, e elas não querem que o pastor fale nada. Não pastor, se o senhor falar isso vai magoar o fulano, Beltrano vai ficar constrangido, Ciclano vai ficar sem graça. Olha querido, eu não estou aqui para deixar você sem graça ou com mais graça, eu estou aqui para dizer a você que a obediência é o melhor conhecimento. A obediência vai levar você para uma vida de felicidade, a obediência à palavra de Deus vai conduzir você para um caminho seguro. Então obedeça a palavra de Deus, gostando ou não, se submeta a ela. Melhor é obedecer do que sacrificar. Obedecer ao Senhor Jesus, andar conforme seus conselhos, é o caminho seguro para que você tenha uma vida feliz. Essa estrada da obediência, essa estrada de se submeter à palavra de Deus, ela é estreita, ela é apertada, não são muitos os que andam por ela, mas aqueles que andam por essa estrada terá como destino a vida eterna, a felicidade e o equilíbrio na sua vida familiar. Conhecimento que você e eu precisamos ter, que vai produzir vida para nós,
obediência à palavra de Deus. Repita comigo: obedecer é melhor do que sacrificar. Em terceiro lugar, esse texto nos diz que devemos vigiar os nossos lábios. Esse é outro conhecimento que não podemos abrir mão dele. Aqui no verso 19, veja que nós lemos, diz assim: no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Quem fala muito, irmãos, erra muito. Provérbios 17, 28 diz que até aquele que é tolo, quando se cala, ele é tido por sábio. E Tiago, no capítulo 1, verso 19, ele diz que todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar. Ou seja, só devemos falar aquilo que é bom, aquilo que é oportuno. Você e eu só devemos abrir a nossa boca para transmitir graça àquelas pessoas que estão nos ouvindo. O tolo fala muito e pensa pouco. O tolo, ele age muito, mas age errado. O prudente, por outro lado, é aquela pessoa que modera os seus lábios, e porque ele modera o seu lábio, e porque ele tem cuidado com o que fala, a pessoa então que é sábia e que usa bem as suas palavras, ela não apenas tem sabedoria, mas ela amplia a sua influência onde ela está. Ela fala pouco e abençoa muito. A nossa língua, a minha e a sua língua, ela precisa ser fonte de vida e não cova de morte para as pessoas. A sua língua e a minha língua precisa ser medicina para as pessoas e não veneno para a vida dos outros. Ela precisa ser refrigério que consola e não fogo que destrói a vida do próximo. Se há um conhecimento que você e eu precisamos guardar no coração, é que nós temos que ter cuidado com a nossa língua, com a nossa boca. É por isso que Provérbios está dizendo aqui, para mim e para você, no muito falar não falta transgressão, mas aquele que modera os lábios é prudente. Então, querido e querida, tome cuidado com a sua palavra, tome cuidado com as palavras que você libera, cuidado quando as suas emoções estão muito agitadas, porque nessas horas a gente costuma falar algo do que a gente vai arrepender pelo resto da vida. A Bíblia diz que o conhecimento é melhor do que o ouro, e conhecer o tempo de falar e o tempo de calar a boca é de um valor extraordinário. Isso é sabedoria, isso é conhecimento. Em quarto lugar, esse texto de Provérbios nos diz que as palavras são mais preciosas do que os metais mais nobres. Outro conhecimento que você e eu temos que ter: se ele falou dos lábios, agora ele trata das palavras, e ele diz aqui no verso de número 20, veja aí, no verso 20 ele diz assim: prata escolhida é a língua do justo, mas o coração dos perversos vale muito pouco. A língua de uma pessoa, preste atenção no que Provérbios está dizendo, olha o conhecimento que ele quer transmitir. Ele está dizendo que a língua de uma pessoa que anda com Jesus é como prata escolhida. Mas vem cá, o que significa isso? Prata escolhida? O que é que o autor de Provérbios quer transmitir quando ele diz que a língua de uma pessoa que anda com Jesus é como prata escolhida? Deixa eu te dizer o que ele quer dizer, o que ele está falando. Quando ele se refere à prata escolhida, ele está dizendo que a prata tem beleza e valor. Ou seja, quando você que anda com Cristo, que conhece a Jesus, fala, as suas palavras, elas precisam revelar aí beleza e valor aonde você está. As suas palavras, elas precisam promover o bem aonde você está. Quando uma pessoa que anda com Jesus fala, as pessoas são edificadas, as pessoas devem ser consoladas e encorajadas. Quando uma pessoa que anda com Jesus fala e abre a boca, ela deve ser uma mina de sabedoria para as pessoas que estão à sua volta. As suas palavras precisam ser medicina para o corpo e alívio para a alma das pessoas. A língua do justo, diz a palavra de Deus,
ela é como a luz que aponta a direção, ela é como o sal que dá sabor, ela é como um perfume que vai encantar todas as pessoas que estão por perto. A Bíblia está dizendo aqui que a língua do justo tem palavras de sabedoria e direção segura para aquelas pessoas que a escutam, mas a palavra de um perverso, ele diz aqui, a palavra de um homem, de uma mulher que não conhece a Cristo, é um desastre para aquelas pessoas que ouvem. É por isso que quando a gente está num ambiente de trabalho, a gente está num ambiente profissional, a gente escuta muita coisa que dói o ouvido da gente, que incomoda o coração da gente, porque aquela pessoa que não conhece a Jesus, ela vai falar de muitas coisas que são inconvenientes, porque Jesus disse que a boca, a língua, fala daquilo que vai no coração. Então, se o coração da pessoa é maligno, é perverso, está cheio de impureza, está cheio de maldade, é disso que a boca vai falar. Mas quando a gente conhece Jesus, a nossa língua é como prata escolhida, ela vai revelar sabedoria, beleza e vai mostrar a presença de Jesus para as pessoas que estão do nosso lado. É tempo de você e eu avaliarmos, queridos, as nossas palavras. As suas palavras são como prata ou como escória? Como tem sido as suas palavras? As suas palavras são belas e atraentes ou são repulsivas? As suas palavras têm valor como a prata escolhida ou valem muito pouco como o coração do perverso? A Bíblia está dizendo aqui nesse texto para mim e para você: prata escolhida é a língua do justo, mas o coração do perverso vale muito pouco. Querido, que a sua palavra, que a sua língua possa liberar beleza e valor quando você fala, que ela possa revelar a luz de Cristo, a presença de Deus no seu coração, em nome de Jesus. Em quinto lugar, esse texto diz que temos de ter cuidado com as nossas diversões. Olha, a indústria do divertimento, do entretenimento, tem faturado bilhões. Mas veja o que Provérbios diz, no verso 23. Olha o conhecimento que ele traz para mim e para você. Ele diz aí: para o insensato, praticar a maldade repita aí, veja o que a Bíblia está dizendo: para o insensato praticar a maldade é divertimento, para o homem inteligente, para a mulher inteligente, o que é divertimento? O ser sábio. O ser sábio. Deixa eu te fazer uma pergunta: qual é a sua diversão? Qual é a sua diversão? O que você mais gosta de fazer? O que te dá mais prazer? A Bíblia diz aqui que o insensato se diverte praticando a maldade. Você já reparou o mundo secular aí fora, como é que é isso? Você pode chegar num ambiente e pedir uma pessoa um copo de leite. Você não tem? Você paga um copo de leite para mim? Ele não paga. Mas você pode chegar num boteco e pedir o cara: você paga uma dosezinha de cachaça? Ô companheiro, na hora ele paga a dosezinha de cachaça, na hora, sem pensar duas vezes. E aí eu já vi muita gente embebedar os outros só por divertimento, só para fazer o outro passar vergonha e depois ficar contando o caso. Isso revela aquilo que a Bíblia está dizendo, que para o insensato o divertimento é praticar a maldade, é praticar a coisa que é inconveniente. Há muitos programas humorísticos hoje em dia, novelas, existem muitas rodas de happy hour aí hoje que não passam de diversão inútil, de maldade transvestida de diversão. Mas a Bíblia diz aqui nesse texto que o inteligente, que o homem e a mulher inteligente não se envolve com práticas de escarnecedores, que não se envolvem em coisas que não edificam. O inteligente, diz aqui a Bíblia, ele busca
dirigir a sua vida pela palavra de Deus e pelos valores dessa palavra. E ele tem outro tipo de divertimento. O inteligente, ele não oferece os seus ouvidos para ficar ouvindo fofoca, ouvir conversa fiada, ou mesmo aquelas coisas que não edificam. Esse que é inteligente, ele então toma cuidado com o que ouve e toma cuidado com o que faz, e ele é cuidadoso no seu divertimento. Amados irmãos e irmãs, Provérbios diz que não há nada de errado em a gente se divertir, mas a gente precisa ser cuidadoso com os divertimentos. Tem muita gente hoje querendo se divertir com o jogo do tigrinho, e aí a pessoa perde dinheiro que não acaba mais. Interessante que esses jogos de bets que estão aí na televisão, que está levando muita gente a perder dinheiro, está mais em evidência nos últimos 3 anos para cá, 4 anos, mas há quase 30 anos atrás, eu fui pego por uma situação dessa em João Molevade, quando um camarada começou a frequentar a igreja, e eu nunca tinha ouvido falar desses jogos de azar, de maquinazinhas. E esse camarada, irmãos, eu estou falando de quase 30 anos atrás, ele perdia, porque ele me contou, ele era viciado nesses jogos, era o divertimento dele, ele começou se divertindo com esse negócio, sabe, só R$10 na bet, só R$5 na bet, e ele começou assim, com aqueles joguinhos eletrônicos, e ele perdia por dia R$700 com o divertimento. É claro, a vida dele arruinou, a vida dele desmoronou, tudo na vida dele andou para trás. Olha, deixa eu dizer uma coisa com você, tome cuidado com os seus divertimentos, cuidado com aquilo que você se diverte assistindo a televisão, assistindo o WhatsApp, assistindo aí o Instagram. Cuidado com o seu divertimento. Pode parecer divertido para você, mas pode matar a sua alma, pode jogar a sua alma no inferno. Cuidado com o seu divertimento. Pode ser divertimento para a sua carne, ou seja, para a sua natureza carnal, mas para o seu espírito é algo que está fazendo ele murchar e secar. Cuidado com os seus divertimentos. A Bíblia está dizendo aqui que para o homem mau, o divertimento dele, para o homem iníquo, o divertimento dele é fazer maldade. Mas para aquele pessoa que tem o conhecimento, que conhece a Deus, o nosso divertimento é melhorar a nossa relação com Deus, para que a gente seja sábio. Seja sábio. Então invista mais tempo no seu relacionamento com Deus. Em sexto e último lugar, esse texto nos diz que outro conhecimento que você e eu precisamos reter no coração é que o temor do Senhor tem como resultado uma vida longa. Ele está dizendo aqui em Provérbios que se existe um conhecimento que você e eu precisamos valorizar, é o temor do Senhor. Veja o que ele diz no verso 27. Ele diz assim: o temor do Senhor prolonga os dias de vida, mas os anos dos perversos serão abreviados. Meus amados irmãos e irmãs, há momentos na sua vida, na minha vida, na nossa vida, em que muitas vezes você vai estar longe dos seus pais, você vai estar longe dos seus filhos, você vai estar longe da sua esposa, longe do seu marido, longe da sua família. Há momentos na sua vida que você vai estar longe dos seus amigos, até mesmo longe da sua pátria, e nessas horas de solidão e de isolamento, a tentação vai bater a porta do seu coração, e nesses momentos, o único freio moral que temos na nossa vida é um negócio chamado temor de Deus. O que impede uma pessoa de fazer besteira na vida? O temor de Deus. Respeito aos valores da palavra de Deus. O temor do Senhor é aquela sirene que acorda a nossa consciência.
O temor do Senhor impediu, por exemplo, José do Egito de se deitar com a mulher de Potifar. O temor do Senhor, por exemplo, impediu Neemias de ser um político corrupto, como é corrupto os políticos da nossa nação. O temor do Senhor foi o que impediu Daniel de sucumbir na sua fé quando ele estava na Babilônia, e mesmo numa terra comprometida com a idolatria, com a corrupção, Daniel era um homem íntegro, reto, temente ao Senhor, e o temor que ele tinha de Deus o conservou íntegro em toda a sua vida. O temor do Senhor é aquilo que prolonga os dias da sua vida. Quantas vezes, quando eu olho para trás na minha vida, eu vou falar da minha vida, quantas vezes surgiram oportunidades para que eu fizesse coisas inconvenientes. Quando eu era solteiro, como todos os solteiros que ainda estão assim nessa condição aqui no nosso meio, aparecia muitas oportunidades para pegar as meninas, para ir para a cama, para fazer e acontecer. Mas quando eu olhava aquela oportunidade, dava uma pontada no meu coração, o temor de Deus. Mas eu senti uma pontada, eu não tinha coragem para quebrar esse princípio, para transgredir esse mandamento, para ir além dessa linha. Aquilo me fazia voltar à razão. O temor do Senhor era como uma sirene na minha consciência, buzinava de todos os lados e eu recuava, eu tirava meu pé daquele caminho. Por outro lado, eu percebo que os perversos, essas pessoas que não têm temor de Deus, a Bíblia diz que os anos dessas pessoas são abreviados, porque eles não andam no temor do Senhor. Muitas pessoas colocam os seus pés em caminhos que são sinuosos e cheios de pecado e escorregadios, porque o homem ímpio, a mulher que não tem temor de Deus, o que ele quer? Ele quer curtir a vida. Ele vai para a balada, eu nem sei se ainda usam essas expressões, vai e cai no rock, ainda existe isso ou não? É balada só? Eles vão mudando a linguagem, né? Eu sou meio, irmãos, eu já cheguei na melhor idade, então já fiz 60 anos, a linguagem precisa, né, ir sendo atualizada, tá certo? Mas o que as pessoas que não têm temor de Deus querem? Elas querem ir para os shows, elas querem aproveitar as festas, elas querem curtir a vida, e aí elas dizem: a vida é tão curta, a vida passa tão rápido, então a gente precisa aproveitar, porque a nossa juventude, ela voa, e a gente então tem que aproveitar esse tempo. Mas na verdade, esse pensamento, essa atitude é de um homem e de uma mulher que não tem o temor do Senhor, porque essas pessoas querem ir para ambientes aonde Deus não está, aonde a presença de Cristo não está, aonde a glória de Deus não vai se manifestar. O que vai estar nas baladas em evidência é a carne, o que vai estar nas baladas em evidência é as emoções da carne. Deus não está nesses negócios. Então, querido, preste atenção no que eu vou te dizer. Se você quer uma vida longa, você precisa viver a sua vida no temor do Senhor. Quando nós andamos no temor do Senhor, a Bíblia diz que nós vamos desfrutar de uma vida longa e abençoada. Você quer uma vida abençoada? Com certeza quer. Mas para que você tenha uma vida abençoada, você precisa viver debaixo do temor de Deus. A palavra do Senhor diz: eu respeito, obedeço, não vou além desses limites que ela estabeleceu. Então eu demonstro com isso temor do Senhor, e isso me dará uma vida longa e abençoada. Vamos ficar de pé e vamos orar. O texto que
nós lemos de Provérbios, nesse capítulo número 10, ele fala sobre muitas coisas preciosas. E ele diz no verso 14, como eu comecei, ele diz: os sábios entesouram o conhecimento. Então, se você é sábio, você sabe o que é entesourar o conhecimento? É você pegar esse conhecimento e aplicá-lo ao seu coração. Entesoure isso, guarde isso no seu coração. Viva de acordo com esses valores da palavra de Deus, e você terá uma vida muito melhor. Eu quero orar nesse momento com todos aqueles irmãos e irmãs que fizeram esse jejum de 3 dias. Venham cá na frente, nós vamos orar. Alguns estão entregando esse jejum agora à noite, outros